tudo bem? Aqui é o professor Gustavo, professor de Física de vocês, do primeiro ano A, B e C. E hoje, terça-feira, dia 16 de junho, nós vamos fazer a revisão, da atividade que foi passada na aula anterior, certo? O assunto tinha sido leis de Newton. Lembrando a todos, da necessidade de não deixar acumular as atividades, certo? Não deixem acumular as atividades, pois essas atividades vão valer pontuação para vocês e quem deixar acumular, na volta às aulas vai ter que atualizar tudo isso, além das aulas normais, certo? Então, vamos acompanhando, assistindo às videoaulas, lendo as apostilas que os professores preparam, para conseguir construir aí, uma aprendizagem sólida, certo? Um abraço a todos e vamos começar. Primeira questão. Quais as 3 leis de Newton? Então, essa questão é bem básica, As 3 leis de Newton são lei da inércia, princípio fundamental da dinâmica e lei da ação e reação, Todas as outras opções estão incorretas. Então, a resposta correta é a letra A, uma questão teórica. Segunda questão. O que diz a lei da inércia? A lei da inércia, conforme Newton, estabelece que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Ou seja, a inércia, resumindo, é a tendência dos corpos que estão em movimento continuarem em movimento. Assim como os corpos que estão parados, têm a tendência natural em continuarem parados, a menos que uma força, ou uma soma de forças seja aplicada sobre ele, mudando esse estado, ok? Então, a resposta correta, sobre o que é que significa inércia é a letra A. Vamos analisar a letra B e a letra C. Na letra B está dizendo assim: a mudança do movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Então, essa questão daí se refere ao princípio fundamental da dinâmica, que é a outra lei de Newton, é a segunda lei de Newton, certo? Que, essa é a força que a gente vai aplicar, no objeto com certa direção é proporcional, a esse movimento que vai ser realizado por esse objeto, certo? E na letra C, a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade às ações mútuas de dois corpos. Um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Então, resumindo aí, é a lei da ação e reação. Ou seja, aquela força que a gente aplica com certa intensidade sobre um certo, objeto, ela é aplicada, de volta com a mesma intensidade, senão o objeto se fragmentaria, Então, é a lei da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, ok? Então, a lei da inércia, segunda questão, o enunciado da alternativa A. Terceiro, marque a fórmula referente à segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Temos aí a letra A, a letra B e a letra C. Letra A. Na letra A, essa fórmula que está representada aí, que o módulo de força 1,2 é igual a menos módulo de força 2,1. Representa a terceira lei de Newton, que é de ação e reação, que quando a gente aplica uma certa força com certa direção, a gente recebe essa mesma força, de mesma intensidade no sentido contrário, tá? Então essa é a terceira lei de Newton, a fórmula da terceira lei. Letra B. Fr, que é força resultante, é igual a massa vezes A, o módulo de aceleração, com A de aceleração é igual a ΔV, que é a variação de velocidade, sobre ΔT, que é a variação de tempo. Então, essa fórmula daí corresponde à segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, que mostra essa relação, entre a intensidade de força aplicada, a massa do objeto e a aceleração que ele vai atingir. Essa aceleração é justamente a variação de velocidade por um determinado período de tempo, certo? E a letra C
né? Se FR igual a zero, velocidade igual a zero, ou velocidade constante. É a primeira lei de Newton, a primeira lei, né, que representa a inércia. Se a força for nula, for zero, o objeto, se ele estiver com velocidade zero, vai continuar zero, né, parado, a tendência natural da inércia. E se ele estiver com certa velocidade constante, vai permanecer em velocidade constante, né, se não tiver nenhuma força que faça com que ele pare. Ok? Então, a resposta correta, né, com relação à fórmula da segunda lei de Newton, letra B. Quarta questão. Um corpo de massa M, 2 kg, move-se sem atrito, né? Lembrando que atrito também é uma força, né? Então é importante a questão especificar que não existe atrito nessa simulação, com velocidade de 36 km por hora, quando submetida a uma força de 4 newtons, durante um intervalo de 3 segundos. Determine a aceleração. Na própria questão estava dando a fórmula, né? Que a aceleração, o módulo aqui de aceleração é igual ao módulo de força sobre massa. Então percebam que muitos dos dados passados aí nessa questão não vão ser aplicados. Por exemplo, a velocidade, né? Não precisamos aplicar a velocidade aqui dentro dessa fórmula, né? Pois a gente já tem as outras informações. Vai ficar só a incógnita de A, que ele quer saber que a gente, né? Ele quer que a gente determine a aceleração. Então A é igual a força, que está dizendo ali 4 newtons, sobre massa, que está dizendo ali 2 quilos. Né? E quando a gente faz essa divisão, vai chegar que a aceleração é igual a 2 metros por segundo quadrados. Né? Então, a resposta correta, que equivale a essa opção, é a letra A. Quinta questão. Um corpo move-se sem atrito por 5 segundos, com aceleração de 1,5 metros por segundo quadrados. Sua velocidade inicial é 30 metros por segundo. Qual a velocidade final? E aí também foi dada a fórmula na questão. Né? Então, A de aceleração é igual a ΔV, que é a variação de velocidade, dividido por ΔT, que é a variação de tempo. Né? Lembrando que a variação de velocidade, é esse igual aqui na frente, é igual a VF, velocidade final, menos velocidade inicial, dividido por variação de tempo, que é igual a TF, tempo final, menos TI, tempo inicial. Certo? Então, toda vez que tiver ΔV e ΔT, vocês sabem o que é que significa, né, as partes para chegar nesse cálculo. Então, a aceleração foi dada, né? Ele quer saber a velocidade final. Aceleração 1,5 metros por segundo quadrados. Então, substituímos na fórmula. 1,5 é igual a VF, que a gente quer descobrir, menos VI, velocidade inicial, que é 30 metros por segundo, dividido pelo intervalo de tempo, que ali na questão já está dizendo, né? 5 segundos, o intervalo total. Então, VF, calculando aí, é igual a 37,5 metros por segundo. Então, nessa aceleração, durante 5 segundos, ele atingiu a velocidade de 37,5 metros por segundo. E aí é equivalente à opção da resposta B. Ok? Espero que vocês tenham, né, acompanhado. Alguma dúvida, estou à disposição, tá certo? Um abraço a todos e continuem acompanhando as atividades, as correções e os materiais que os professores disponibilizam, tá? Até breve.